Prezados alunos, prezadas alunas, Colégio Estadual Souza Guiar. Estamos trabalhando num período de pandemia. Hoje é dia 27 de abril de 2021. Estamos trabalhando com o conceito de velocidade escalar média. Vamos mais uma videoaula. Vou colocar aqui para vocês em PowerPoint a continuação da aula passada. Na aula passada, vimos introdução sobre movimento. Colégio Estadual Souza Guiar. Essa aula é dirigida para alunos da primeira série do ensino médio. Eu sou o Leonardo Curvelo de Castro e a aula de hoje, a videoaula, vai ser sobre velocidade escalar média. Pretendemos fazer exercícios. Objetivos desta aula. Primeiro, construir estratégia de ensino de física, possibilitando a introdução ao estudo dos movimentos e o desenvolvimento de exercícios relacionados à velocidade escalar média. Resgatar, através de exercícios, os seguintes conceitos incorporados na vida diária do aluno: referencial, repouso, movimento, deslocamento, intervalo de tempo e velocidade escalar média. Hoje pretendemos fazer exercícios sobre velocidade escalar média. Nessa introdução ao estudo dos movimentos, nós vamos ver posição numa trajetória, referencial, velocidade escalar média. Esses conceitos nós já começamos a ver na aula passada. Esse é um breve resumo. Temos aqui um quadrinho da Mafalda e ela pergunta, ela faz uma afirmação, viemos pela vacina contra o despotismo, muito atual. Mas voltemos ao tema. Posição, deslocamento e trajetória. Temos a figura de uma tartaruga, uma imagem, onde ela descreve o caminho dela na areia. Esse caminho que ela faz é a trajetória. Em cada posição do espaço, ela vai ocupar cada posição em um determinado tempo. Qualquer objeto ele não pode ocupar duas posições diferentes no mesmo tempo. Trajetória e deslocamento é a mesma coisa? Não. A trajetória é uma medida feita sobre o caminho. É o caminho dela. Por exemplo, na imagem aí, vemos a trajetória da tartaruga. O deslocamento é calculado como sendo a posição final que ela ocupa, menos a posição inicial. Não é a mesma coisa. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Trajetória, não.
Perguntas iniciais. Como podemos afirmar que um corpo está em repouso ou em movimento? O que é referencial? O que é o movimento? Como caracterizar o estado de movimento de um corpo? Referenciais. Nessa imagem obtida de um livro da professora Beatriz Alvarenga e do Antônio Máximo, nós vemos dois observadores, o A, que é um garoto, e o B, que é uma pessoa que está sentada no trem. E o trem está em movimento, aparentemente, pela figura. Será que os dois observam o mesmo fenômeno? Pode ser ou não. Vai depender dos referenciais. O movimento de um corpo visto por um observador depende do referencial no qual o observador está situado. Os observadores A e B observam um objeto fixo ao teto de um trem em movimento. Para o observador A, que está do lado de fora do trem, este objeto mantém a mesma distância constante. Para o observador B, este objeto mantém a mesma distância constante? Não vamos responder por enquanto. A mesma coisa eu falei na aula passada. Vamos observar a tartaruga. Filme sobre a tartaruga. Ainda sobre o referencial. Suponha agora que o observador A se encontra em um outro trem com velocidade na mesma direção, mesmo sentido e valor numérico que o trem do observador B. Para os observadores A e B, este objeto se encontra parado ou em movimento? Nós vamos ver que se o observador A tem a mesma velocidade, a mesma direção e o mesmo sentido que o B, eles vão observar a mesma coisa, ou seja, o objeto vai manter a distância constante para cada um deles. O movimento de um corpo visto por um observador depende do referencial no qual o observador está situado. E aqui está a imagem da tartaruga, o filme da tartaruga que eu vou fazer com duas filmadoras agora. Anteriormente eu tinha feito só com uma. Então, eu estou colocando a tartaruga presa no aquário, disparei o cronômetro. Estou fechando o aquário. E estamos observando a tartaruga.
Vocês estão vendo que na figura à esquerda, a tartaruga permanece parada. Para o observador que está à direita, a outra câmera, está tendo um movimento, estamos tendo um movimento circular. Então, cada observador vai ver de acordo com o seu referencial, o seu movimento particular. Voltamos ao deslocamento. Definição de deslocamento. Na trajetória, escolhemos arbitrariamente o marco inicial, o zero, a partir do qual medimos comprimento, que indica a posição do móvel. Então, o móvel vai ocupar diversas posições, A, B, etc. O deslocamento ele é definido como sendo a diferença entre duas posições, a final e a inicial. Por exemplo, quando o móvel sai de A para B, temos o deslocamento delta S a B, simbolizado dessa forma. E como é que ele é calculado? A posição de B, que é 20 km, menos a posição em A, que é 10 km. Então, a diferença vai ser 10 km. Ou seja, o deslocamento de A para B, 10 km. Mas se considerarmos o deslocamento desde a origem até B, então o deslocamento vai ser calculado, a posição final, que é em B, 20, menos a posição no marco zero, na origem. 0. 20 menos 0, 20 quilômetros. Intervalo de tempo. O intervalo de tempo ele é dado pela diferença entre dois instantes. Instante final menos instante inicial. A isso chamamos duração do movimento ou intervalo de tempo. Então, temos um relógio que ele marca a hora inicialmente, 8 horas. Depois de um certo tempo, temos outra fotografia do relógio marcando 11 horas. Então, esse intervalo de tempo entre esses dois instantes pode ser calculado, fazendo-se a diferença. Tempo final menos tempo inicial, ou seja, 11 menos 8, 3 horas. Velocidade escalar média. Ela é definida como sendo o deslocamento pelo tempo. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A duração do movimento, ou intervalo de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Pode ser substituída na equação anterior, acima. E escrevemos velocidade média é igual ao ΔS, que é o deslocamento, posição final menos inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Assim, a velocidade média ela é calculada através de dois instrumentos de medida. Nós medimos deslocamento através de uma régua, de uma trena, né, que é medida o deslocamento,
o intervalo de tempo pode ser medido com um cronômetro. Então, existe um conjunto de operações, conforme vocês viram na aula passada, um trilho, eu abandonando uma esfera, passando no trilho. E quando ele passava no ponto inicial, ele disparava o cronômetro, 60 centímetros abaixo, ele travava o cronômetro. Então, eu pude medir o intervalo de tempo. Aqui está o trilho, usado na aula anterior, a esfera e o cronômetro. Então, tinha dois dispositivos aonde acionava e travava o cronômetro por contato direto com a esfera metálica. Nós vimos esse vídeo e, através desse vídeo, pode ser tirado 8 medidas. Pode ser observado 8 medidas. E eu pedi para vocês realizarem o cálculo da velocidade média escalar da esfera. E assim vocês deveriam ter feito, realizado, observando o filme, quando a esfera passava inicialmente, toda hora que ela passava. Inicialmente, ela foi abandonada 8 vezes. Né? E você tem um instante inicial e instante final, em cada uma das vezes em que a esfera é abandonada. Faz-se uma média, um intervalo de tempo dá uma média de 4 segundos, 3,97 segundos. A distância é fixa, 60 centímetros. Dividimos 60 centímetros por 3,97 numa calculadora, dá 15,11 centímetros por segundo. Passando para o sistema internacional, que é metros por segundo, você pode escrever 1,51 vezes 10 a menos 1 metro por segundo. Bom, e assim nós vamos começar a fazer exercícios. Eu vou fazer 6 exercícios para vocês verem como é que eu consigo resolver os exercícios. Esses exercícios, eles podem ser realizados numa calculadora, mas seria melhor que vocês resolvessem os exercícios fazendo as contas no lápis. Um momentinho só. Deixa eu passar para outro filme. Um momento. Vocês vão ter mais 3 filmes.